Ok. Bom, o tema desse webinar, né, é exatamente a internet das coisas no saneamento, como transformar dados, né, de sensores, medidores em informação acionável, né, informação inteligente. Esse é o segundo webinar dessa série sobre saneamento que a Aquarius vem apresentando, né? O primeiro foi sobre a temática de perdas, a gente apresentou junto com a Digitrol. Quem não teve a oportunidade de assistir, procure lá no nosso canal do YouTube, vocês vão encontrar o vídeo desse webinar. E esse é o segundo, né, que trata exatamente dessa temática complementar do IoT, né, de como buscar esses dados que estão lá no campo, né, e trazer para alguma ferramenta de inteligência, para alguma ferramenta de interface humano-máquina, né. Para esse webinar de hoje, a nossa parceira é a Advantech, e a Advantech Brasil está aqui representada pelo Guilherme Torres, que é graduado na Engenharia de Automação pelo Instituto Federal aqui de São Paulo. Ele tem mais de 9 anos de experiência em projetos envolvendo integração de sistemas de hardware para controle, de software, né, com SCADA, MES, para monitoramento remoto, né, das variáveis de processo. Hoje ele é supervisor de vendas, né, no setor de IoT na Advantech Brasil, ou seja, o IoT industrial. Ele é responsável por promover os conceitos de indústria 4.0, Big Data, IoT na vertical de Factory Automation. E ele também é o coordenador do programa Alliance, né, criado para desenvolver as parcerias estratégicas da Advantech com o mercado brasileiro. É um prazer imenso ter o Guilherme aqui comigo, né? Ele é um camarada aí de longa data, né? Nossa parceria vem de longe. Vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Carlos Paiola, para quem não me conhece, eu sou o diretor comercial e também sócio na Aquarius Software. Eu me formei lá na Poli USP em Engenharia Elétrica, com ênfase lá em automação e controle, e o meu mestrado foi por lá mesmo, né? Nessa área de controle de processos. Tenho uma carreira paralela aí na ISA, né, onde eu trabalho como voluntário há muitos anos, desde a fundação da primeira seção estudantil lá na ISA, lá na Poli, né, até hoje venho trabalhando junto do pessoal da seção São Paulo, né, agora, da seção profissional, e também sou professor de do curso de Indústria 4.0 lá na Fundação Vanzolini, também associada à USP, né. Junto comigo, temos aí o professor Ricardo Caruso, né, também professor dessa disciplina. Bom, eu espero que a gente consiga aí atender bem a temática de hoje, tá? Primeiro eu vou explicar um pouquinho de quem é Aquarius, 2 slides sobre isso, e aí a gente já entra com as informações desse webinar, ok? Para quem não conhece a Aquarius, né, muito prazer, somos uma empresa 100% nacional, que já está no mercado, na verdade, há 36 anos, o nosso valor está exatamente nas nossas pessoas, né? E eu acho que a gente tem uma característica ímpar aí no mercado brasileiro, né? De estar exatamente com um pé dentro do mundo de TI e com outro pé no mundo de automação industrial. Então, trabalhar com Aquarius é a certeza de que você vai, de uma tacada só, resolver os seus problemas que vão desde o nível corporativo até o campo, né? A Aquarius, ela fornece soluções baseadas em software para todas essas necessidades que estão dentro desse universo, seja um sistema de supervisão, né, SCADA, uma ferramenta de MES para gestão da produção, seja um historiador para coleta de dados históricos, ferramentas para controle de processos, para gestão de alarmes, enfim, tudo isso que pode ser resolvido com sistemas, né, nesse meio de caminho, é exatamente o nosso dia a dia, tá? Para isso, né, a Aquarius ela atua mais ou menos como um hub aí tecnológico e de serviços, né? Então chegam até nós de ferramentas, né, que distribuímos aqui no mercado brasileiro, de parceiros tecnológicos como a GE, com a qual a gente já tem quase 20 anos aí de parceria, e outras ferramentas complementares, né, que vêm de parcerias estratégicas com a Kaspersky, por exemplo, para a parte de cybersecurity, com a Control Station para a parte de controle de processos, com a Alvese alemã
para a parte de versionamento, né, de mudanças e backup automático, né, de aplicações em campo, com a própria Advantech, né, nos dando essa substância quando a gente precisa, né, de algum hardware sendo oferecido junto da nossa solução, né, para entregar realmente a solução completa. A Advantech é um grande parceiro. A Mac Solutions, né, como uma ferramenta para a parte de racionalização de alarmes, né, um parceiro britânico. A Matricom OPC, né, para dar essa possibilidade de ampliar nossa possibilidade de conectividade com o campo, né, um parceiro canadense. A PTC, com solução para realidade aumentada. O pessoal do Theme Manager, para a parte de gestão de acesso a conteúdos. A Transpara, com um portal web para gestão de KPIs. E outras parcerias mais que estão em andamento, né, que estão nesse momento sendo desenvolvidas, né, e que muito em breve vocês devem ter notícia. Né. Bom, além disso, a Aquarius ela também centraliza ali a parceria com cerca de 30 integradores de sistemas aqui no Brasil, cada um deles com especialidades em algumas verticais de mercado. Então, temos parceiros que só trabalham com saneamento, parceiros que só trabalham com outras verticais, né? E que adicionam esse conhecimento, né, de processo dentro da nossa oferta conjunta, né? Parceiros aí realmente de longa data também, né? Mais um pouquinho sobre a atuação da Aquarius, né? Além de ter toda essa questão das ferramentas, dos parceiros de serviço, a Aquarius ela faz, na verdade, uma entrega que depende muito do tipo da solução, então a gente se adapta e customiza a nossa entrega de acordo com a necessidade do cliente. Então, há projetos em que a gente basicamente fornece a solução de software e um parceiro de integração desenvolve o aplicativo. Há projetos em que a gente fornece o software e treina o cliente final para que o usuário possa desenvolver a aplicação, dar manutenção, etc. E há até projetos em que a Aquarius faz aí barba, cabelo e bigode, né? Então ela trabalha nessa definição, né, do que vai ser implantado na criação, né, dessa arquitetura de solução, faz a implantação em si, temos uma equipe de projeto, né, para esse tipo de necessidade, e a gente pode, inclusive, continuar com todo o atendimento de treinamento, suporte técnico, né, pré, pós-venda. Então, a Aquarius ela tem diferentes níveis de serviço para cada tipo de projeto, antes de mais nada, tá? E o nosso portfólio ele foi, acho que cuidadosamente selecionado, né, para atender a grande maioria das demandas que a gente tem aí no chão de fábrica e em campo, né, de maneira geral. Como eu disse, atendendo desde a parte de supervisão, né, a parte escada, até a integração com o sistema ERP, até uma integração lá com o universo de um SAP, de um TOTOS, passando por todas essas pequenas necessidades existentes nessa zona nebulosa, tá? O melhor encaixe, né, de software, de serviço, são preocupações que a gente não quer que o nosso cliente tenha, né? A gente exatamente, acho que um dos principais valores nossos possibilidade, né, na competência para ajudá-los nessa definição, né, de montar esse Lego para que você consiga ter ali uma solução mais enxuta e mais eficiente para atender aquela sua demanda específica, tá? Ok, pessoal. Tendo isso dito, né, vamos falar um pouquinho sobre IoT. Do inglês, né, Internet of Things, né, e traduzido para o português Internet das Coisas, não é exatamente uma ideia nova, né? Podemos até dizer que a primeira máquina aí que já era usuária da tecnologia aí de IoT, né, foi criada lá na década de 80, né, e era uma máquina, uma vending machine lá de Coca-Cola, que já conseguia reportar o seu inventário, né, e também conseguia passar, né, a temperatura dessa bebida que estava sendo servida, né. Então, isso tudo está inserido dentro desse contexto da computação ubíqua, né, ou pervasiva, que exatamente torna essa interação humano-computador invisível, integrando essas ações, né, e os comportamentos das pessoas. Essa é uma definição do Mark Weiser, lá de 88. Né? Muito se desenvolveu de lá para cá, né, porque, na verdade, que vocês vão perguntar, pô, ok, não é uma coisa nova.
Então, por que agora, nesse exato momento que a gente tem falado tanto de IoT, né? Por que isso se tornou relevante nesse momento? Exatamente pela evolução dessas tecnologias, né? A compactação do hardware, a possibilidade agora de você colocar de maneira barata, né? Acessível para qualquer tipo de aplicação, um tagzinho que vai identificar uma coisa, um objeto, né? Um item, um produto, e interligar esses caras numa rede de comunicação, e essas sim também evoluíram demais nesses últimos anos, de maneira eficiente, né, com pouco consumo de energia e sustentável, né, em termos de duração dessa sua rede, desses seus dispositivos, isso tudo é novidade e está em constante evolução. Então, isso continua sendo ainda cada vez mais melhorado, o hardware cada vez mais compactado, cada vez mais barateado, possibilitando realmente essas aplicações de IoT que a gente vai conversar na sequência aqui, ok? Para quem nunca ouviu falar sobre IoT, eu acho importante pontuar aqui os elementos, né, básicos de uma rede de IoT, tá? Então, primeiro a gente tem as coisas, né? Elas podem ser dotadas aí de inteligência ou não, mas basicamente elas são itens, produtos, equipamentos, né, que vocês podem, através desse recurso do IoT, adicionar um certo hardware, um tagzinho que vai identificar essa coisa, que vai dar, por exemplo, informações sobre o georreferenciamento dela, ou que vai trazer informação em tempo real sobre uma temperatura de um alimento, ou sobre a vazão de uma válvula, ou sobre o funcionamento de uma bomba. Então, todos esses objetos podem ser coisas, tá? Uma bomba, uma válvula, uma esteira, enfim, qualquer tipo de objeto que você tem em campo, tá? Esses caras basicamente vão centralizar essas informações em gateways, que vão ser responsáveis exatamente por receber esses sinais de campo e por se comunicar com as ferramentas inteligentes, né, com o terceiro elemento dessa história, que são os dispositivos, né, que são exatamente a interface humano-máquina, né, que pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser um micro lá na sala de controle, e que vai permitir com que você interaja com aqueles dados coletados sobre as coisas, tá? Basicamente, o protocolo de comunicação entre coisas e gateways é um protocolo invariavelmente enxuto, né? Ele vai transmitir muitos dados e pouco complexos, né? E entre dispositivos e gateways, geralmente um protocolo um pouco mais completo, um pouco mais robusto, né? Que vai transmitir já informações geralmente consolidadas, tá? Eu esqueci de comentar no começo da apresentação, tá, pessoal? Mas no final dessa apresentação a gente vai abrir para perguntas. E se vocês quiserem antecipar algumas perguntas aí pelo chat, sintam-se à vontade, tá bom? Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês de como funciona uma rede de IoT, tá? O mais simples possível. Imagina essa tecnologia aqui do Philips Hue, talvez algum de vocês já tenha ouvido falar. É uma tecnologia interessante, né, para você trabalhar com a iluminação doméstica, né? Então você tem lá lâmpadas inteligentes. Essas lâmpadas, basicamente o efeito final de tudo isso é, pelo meu celular eu consigo mudar a coloração dessa lâmpada, eu consigo determinar de repente alguns recursos ali de acionamento em horários específicos ou com determinada frequência. Eu posso até, na verdade, criar alguns certos automatismos na minha casa, de quando, por exemplo, toca a campainha, né, essa lâmpada pisca, enfim, assim por diante, né? Essa inteligência só é possível através dessa rede de IoT doméstica que é criada, né? Quem é a coisa nessa situação? A coisa é a lâmpada, né? Cada uma dessas lâmpadas que você tem na sua casa. Na sua casa também vai instalado um gateway, que é esse que vocês estão vendo, o quadradinho aqui à esquerda, né? Que tem essa responsabilidade de centralizar essa comunicação com cada uma dessas coisas. E, por fim, eu tenho o meu celular como um dispositivo, como esse objeto, né, de comunicação com a pessoa, né, com o indivíduo, com o humano. E através desse meu celular, me comunicando com o Wi-Fi, com esse gateway, eu consigo manipular as informações das coisas, que são as lâmpadas, se comunicando por um protocolo extremamente enxuto, que é o Zigbee. Então, entre as lâmpadas e esse gateway é comunicado
via Zigbee. Então, esse é um exemplo muito simples, né, de como que funciona uma rede de IoT, tá? A gente vai tentar expandir esse conceito aqui para dentro do universo de saneamento, tá bom? Ainda expandindo um pouco além, né? O IoT ele pode ser utilizado dentro de operações e ele pode ser utilizado para produtos, né? Em operações, ele pode ser aplicado desde um elemento dentro do meu supply chain, né? Então, imagina, por exemplo, uma frota de entrega de produtos para uma indústria, por exemplo. Eu poderia ter um caminhão, né, como sendo um elemento de IoT, identificando em tempo real o seu posicionamento, calculando rotas otimizadas e tudo mais, né? Eu poderia ter máquinas de campo, como uma colheitadeira, né, também sendo identificadas como elemento de IoT. E o mais importante, né, dentro do meu campo, dentro de uma estação de tratamento de água, de esgoto, dentro de uma elevatória, eu poderia, por exemplo, colocar um elemento de IoT, né, um dispositivo que tornasse inteligente ali uma bomba, por exemplo, de recalque, e fazer com que essa bomba fosse uma coisa dentro de uma rede de IoT, trazendo em tempo real informações sobre vibração, temperatura, etc., né, que façam sentido para aquela coisa, tá? Esse exemplo que a gente dá é exatamente de um desses dispositivos que a Advantech vai falar ao final dessa apresentação, tá? Que é um WISE. Então, eu coloco esse cara aqui na cara do equipamento, sem precisar de um painel de rearranjo, sem precisar de nenhuma instalação mais complexa, alimento esse cara e eu entro aqui com as informações elétricas, né, que vem de campo, tornando esse meu equipamento inteligente, né? Então, eu ligo isso aqui direto nos sensores desses equipamentos, dessas coisas, tá? E uma vez que eu captei essas informações, via Wi-Fi, eu consigo transmitir isso para o meu universo de software, onde entra exatamente o escopo da Aquarius, né? Podendo trabalhar esses dados da maneira que for necessária, tá? E eu tenho um universo de produtos, né? Então, tem alguns casos clássicos aí, exemplos clássicos de IoT, como a geladeira inteligente, né? Que tem ali um sensor para verificar sua bandejinha de ovos e ao final do dia ela pode verificar, olha só, o nível de ovos está baixo. Então, eu já automaticamente, essa minha geladeira tem um IP, né? Essa coisa, a geladeira tem um IP, tem uma identificação e ela pode se logar direto na internet com o seu usuário, por exemplo, lá de uma loja de supermercados, fazer a requisição de uma nova bandeja de ovos e você chega lá no final do dia, está na sua porta um ovo lá para você poder reabastecer a sua geladeira e não ficar sem o café da manhã, né? Há outros tantos exemplos domésticos, né? O Caruso mesmo gosta de falar muito da cafeteira, né, inteligente, onde você consegue, de repente, puxa, acabei de tomar meu banho, pega ali o celular, já aciona ela para começar a preparar o seu café. Quando você descer lá e pegar o seu café, você já tem ele prontinho, quentinho na sua mão. É um pouco discutível isso, né? Realmente, será que eu vou pagar esse recurso adicional só para ganhar, sei lá, 40 segundos de preparação de um café? Então, eu acho que como toda tecnologia, sempre há espaço para você usar em diferentes campos, né? Um campo que eu acho bastante importante de comentar é exatamente esse exemplo ali de produto, né, da turbina de avião. Então, essa turbina aqui embaixo, né, ela é toda sensoriada, e a GE, em determinado momento, a GE de aviação, né, eu acho que por volta de 2014, 2015, eles falaram, peraí, eu já tenho essa rede de IoT, né, toda estabelecida, né, com dados vindo desses sensores, eu poderia começar a capturar essas informações, jogar para uma aplicação minha na nuvem, e entregar isso tudo para um centro de controle centralizado, e desse meu centro trazer informações para equipes de remotas, né, de manutenção, poderem exatamente atuar dentro desses meus equipamentos, na manutenção deles e até de forma preditiva, né, adicionando, na verdade, três tecnologias habilitadoras aí de indústria 4.0, IoT, Cloud Computing e a parte de inteligência artificial, né, com algoritmos aí treinados, né, o machine learning sendo utilizado para ter uma manutenção preditiva desses equipamentos, né, capaz de, baseado em dados históricos, tomar conclusões sobre o futuro desses equipamentos, podendo predizer falhas, né, com uma semana, 2 semanas de antecedência e diminuindo o tempo de horas paradas desses aviões, né? Então, dessa forma, a GE falou, peraí, então eu posso vender horas de voo, ao invés de vender a minha turbina. Então, ela vendeu uma turbina como serviço.
E aí que eu falo para vocês, olha que maluco, né? Como que a tecnologia, se bem empregada, né, de maneira criativa, ela pode até mudar o modelo de negócio, né, das empresas. Esse é um ótimo exemplo, né? Então, a GE, por um certo espaço de tempo, navegou o Oceano Azul. Ela era a única a propor uma turbina sendo vendida como serviço, enquanto que uma Rolls-Royce ainda lá tentava vender a turbina como um equipamento, como um objeto, como é, né? E tendo um custo muito grande inicial, né, para as empresas operadoras aéreas, né? Então, é desse jeito que eu gostaria de provocar vocês, né? Pensem um pouquinho no IoT fora da caixinha, né? Pensem como esse cara pode te ajudar a resolver não os problemas que você já tem somente, mas outros que você, digo assim, os que você já resolvia, né, de alguma forma, mas principalmente aqueles que você até então nem pensava em resolver porque não era possível, né? Porque não era viável, né? Ainda discutindo um pouco sobre o IoT, vocês vão pensar, puxa, mas quantos equipamentos, quantas coisas eu tenho conectadas, né? Muitas, muitas mesmo, tá? Em 2008, a gente teve, na verdade, uma equiparação ali do número de coisas e pessoas, né, conectadas aí à internet. E de lá para cá, a gente teve um crescimento exponencial do número de coisas, enquanto que o crescimento populacional é linear. Então, a gente tem hoje mais de 7 vezes a quantidade de pessoas em coisas, tá? É algo em torno de 50 bilhões de coisas, tá? Contra, na verdade, 7 bilhões aí de pessoas, tá? Bom, como que funciona o ecossistema de um projeto de IoT, tá, pessoal? Então, isso aqui é importante a gente discutir, já pensando em viabilizar isso dentro do universo de saneamento, tá? E vamos lá, isso não é inédito, tá? Já há projetos de IoT que foram vendidos, implantados dentro do universo de saneamento. Eu sei que na Sabesp, com certeza, há iniciativas desse tipo, em outras localidades também, tá? E a gente consegue, acho que, mapear o fornecimento desse tipo de projeto através dos elementos que são necessários, tá? Então, primeiro, há empresas que vão fornecer os sensores e os dispositivos de campo, tá? Então, eu posso ter sensores inteligentes e que já são meio que dois em um, além de fazer a medição das variáveis, transformá-las em informação elétrica, ele já é inteligente a ponto de se comunicar com uma rede de IoT. E eu tenho a possibilidade de usar a rede de sensoramento convencional que vocês já têm instaladas e muitas vezes até já comunicando com a sua rede de automação para fornecer dados para dispositivos inteligentes de IoT que vão buscar esse dado e transmiti-los para dentro da rede, que é exatamente o segundo elemento aqui a ser discutido, né? Essa rede, ela pode ser proprietária. Então, o Guilherme vai falar mais para frente, né? A Advantech tem um ótimo exemplo disso, né? De uma rede proprietária que pode ser de ponta a ponta sendo criada, administrada por vocês, né? Dentro do escopo Advantech. E há empresas que criam essa infraestrutura de comunicação de redes de IoT, né? Empresas como a American Tower, para a parte de LoRa, né? Como exemplo, e outras mais, tá? Então, eles são responsáveis de alguma forma pela infra de comunicação, tá bom? E que a gente vai discutir um pouco mais em detalhes lá para frente, vocês vão ver que é muito diferente do que seria uma comunicação via rádio ou via satélite, enfim, né? E uma vez que eu tenho esses dados sendo trafegados, eu entrego isso tudo para uma aplicação, uma camada, na verdade, centralizadora, né, de aplicação, e que às vezes pode ser fornecida pelo próprio operador da rede ou pode ser oferecida por uma empresa específica, né, trabalhando com essa parte de software, concentrando esses dados que ganham na rede. E, finalmente, abrindo espaço para criação de aplicações, né, de obtenção dos dados históricos que vêm desses dispositivos, e, a partir disso, podendo criar uma série de diferentes análises, cálculos, enfim, essa camada, inclusive, até de uso de inteligência artificial para predição, né, do futuro. Aí depende muito da necessidade de cada aplicação. Esse é exatamente o universo onde tem a maior diversidade, né, de possibilidades. E é exatamente o universo onde Aquarius se concentra, né, nessa camada azul aí, nessa camada de aplicações. E eu vou falar sobre ela aqui já na sequência, tá? Algumas perguntas eu acho que tem que ficar na cabeça de vocês, né, para vocês que estão pensando, cara, eu quero gerar um projeto desse tipo aqui dentro. Eu acho que a primeira delas é, eu quero ter esses dados. Para saber o que está acontecendo agora, em tempo real, eu quero ter um dashboard com os dados de, sei lá,
de nível, né, de alguns reservatórios de distribuição, ou eu quero ter, de repente, informações ali em tempo real de temperatura de alguns motores, ou de acionamento deles. É isso que eu quero ter, né? Uma espécie de um supervisório alimentado por informações que vêm de uma rede de IoT? Ou não, eu quero, de repente, além disso, ter também informações que venham do histórico de acionamento, histórico de consumo, histórico de entrega de água ou de tratamento, seja lá o que for a minha demanda, né? E a partir desse histórico fazer cálculos, descobrir médias, máximas, mínimas, né? Fazer alguns tipos de antecipação de demandas, né? É isso que eu quero. Ou além disso, né? Eu quero também começar a trabalhar com o que vai acontecer. Então eu quero colocar algum tipo de módulo de inteligência artificial que me permita analisar esse histórico e as informações nesse exato momento e predizer com alguma precisão aí o que vai acontecer daqui 1, 2 semanas, né? Além disso, né, quem que vai instalar, manter e eventualmente melhorar, ampliar essa minha aplicação? Eu quero que a minha própria empresa faça isso, né, de saneamento, ou eu quero, na verdade, deixar isso tudo na mão desse fornecedor, né? E quero, de repente, contratar isso tudo como serviço, né? Ah, não, eu quero ter os equipamentos e eu quero dar manutenção neles. Ok, isso é uma possibilidade. Cara, não, eu não quero ter equipamentos, eu não quero cuidar deles, eu quero contratar tudo como serviço. Software, hardware, os serviços de implantação. Eu não quero ter dor de cabeça, eu quero ter um usuário e senha, me logar e fazer acesso dos resultados. Isso é possível, né? Então, esse universo ele traz inclusive essa flexibilidade na forma de se vender, né? na forma de se comprar esse tipo de tecnologia, tá? Então, qual é o modelo de negócio? E vocês vão ver que tem modelos de negócio completamente diferentes, né, de um tipo de fornecedor para o outro, e às vezes o mesmo fornecedor pode te entregar mais de uma opção de modelo de negócio, né? E como que é medido, né? Se você, por exemplo, fazer essa contratação aí por serviço, né? Algumas empresas chamam por desempenho, outras por serviço, enfim, né? Pode chamar do jeito que você quiser, mas é uma espécie de um aluguel, entre aspas, aí da tecnologia, né? Como que isso é medido, né? Como que eu vou medir a quantidade de informações que eu trafego, ou a quantidade de número de acessos, ou é por número de objetos que eu vou ter em campo, né? Se pifar lá um dispositivo em campo, quem troca isso, quanto custa, né? Eu acho que essas são as preocupações que você precisa ter em mente na hora, por exemplo, de criar um edital, né? Ou de descrever isso para a sua rede de fornecedores, tá bom? Vou tomar uma água aqui que eu já estou ficando sem voz. Bom, e aí a gente discutindo um pouco mais, né, sobre essa questão da rede, aqui eu vou ser muito breve, porque o Guilherme vai abordar isso daqui com mais detalhe. Aonde que entra a internet das coisas dentro dessa comunicação que vocês já conhecem, tá? Onde tem telefonia celular, Wi-Fi, comunicação via satélite, também a possibilidade de comunicação através de alguns protocolos enxutos ali, né, para curta distância entre os elementos de comunicantes. Esse cara, basicamente, ele entra como uma rede com uma possibilidade gigantesca, né, de distância de comunicação, e esse talvez seja o maior motivo pelo qual o saneamento é tão oportuno, tá? Como vocês obviamente sabem, né, a gente tem distâncias muito grandes e obstáculos, né, muito chatos a serem transpostos para a comunicação de estações elevatórias, estações de água, esgoto, etc., né? E que esse cara se dá super bem, né? Então ele pode se comunicar realmente a distância aí de quilômetros, né? Entre essas coisas, né, esses elementos finais e um gateway, né, centralizador aí de comunicação, tá? E ao mesmo tempo, ele tem um consumo de energia muito baixo, né? Inclusive por isso que ele é chamado de uma LP WAN, né? Exatamente de ser uma rede WAN, né, de baixa potência, né? Então, esses elementos, essas coisas, consomem um pouquíssima demanda ali de energia. Então, as baterias dessas coisas, às vezes, duram anos, tá? Às vezes, duram uma década, tá? Sem você precisar substituir. As outras redes possíveis, né, comparáveis aí, são exatamente a rede de telefonia celular, que são redes que já têm uma abrangência um pouco menor, né? Mas que tem uma taxa, né, de transmissão de dados maior, né, mais elevada,
Então, acho que ainda, claro, há demandas que precisam ser atendidas com esse tipo de tecnologia. E existem uma série de outros protocolos que podem ser usados a uma curtíssima distância e também com uma taxa pequena, né, de transmissão de informação, como é, por exemplo, o Bluetooth, o Zigbee, como eu já comentei, RFID, né, a radiofrequência e por aí vai, né? Então, é basicamente nesse ponto onde as LPWAN se encaixam, tá? Quando você precisa transmitir dados simples, numa taxa não tão alta, mas, ao mesmo tempo, tem uma demanda, uma necessidade de longas distâncias e de longa duração dessa bateria, tá? Desse consumo aí de energia baixo. Há uma série de exemplos, tá? Dei o exemplo aqui do LoRa, que é uma das possibilidades, mas há outras tantas aí, NB-IoT, LTE-M, tem uma série de opções, tá? O Guilherme vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Então, vamos falar um pouquinho sobre arquitetura, e aqui eu quero dar um foco muito grande para o uso final, tá? Já antecipando aí essa visualização final, essa aplicação que você vai ter lá no fim, de toda essa parte de infra que o Guilherme vai explicar para vocês na sequência, tá bom? Então, por enquanto, acreditem em mim de que esses dados chegam, tá? E aí o Guilherme vai mostrar para vocês como que eles chegam, tá bom? Uma vez que eles chegaram para mim, e vejam, né, essa chegada, né, vai ser melhor explicada, mas ela pode ser por uma forma tradicional, indo para o seu caminho normal aí de automação, né, da telemetria, telecomando que vocês já têm estabelecida com CLPs e outras tecnologias mais aí de campo, ou esses mesmos sensores, medidores, podem ser preparados, instalados para serem doadores de informações para uma rede de IoT, né? E aí eu entro com uma camada de abstração de IoT, capturando essas informações, assim como a gente pode capturar da automação tradicional, e jogando para o meu universo de software. Uma vez que eu fiz isso, estão abertas aí as portas do inferno. Eu posso fazer o que eu quiser com esses dados, tá? Então, toda aquela minha estrutura tradicional do supervisório, do historiador, de ferramentas de BI para análise, de módulos de inteligência artificial, tudo isso pode ser aplicado a dados tradicionais, convencionais de uma rede de automação, ou de dados, ou para dados que venham desse universo de IoT, ok? Então, como eu disse, né, automação tradicional, né, o supervisório, escada, né, que é essa telinha que vocês estão vendo nesse primeiro nível azul, pode buscar dados tradicionais ou dados que venham desse universo de IoT. Uma camada já de estudo desses dados históricos, georreferenciamento, cálculos de máximo, mínimo, etc., aplicações que algumas empresas chamam de PIMS, né, de Plant Information Management System, também podem buscar dados tradicionais de automação ou dados que vêm dessa rede de IoT. E camadas nesse nível verde que vocês estão vendo, né, com já uma adição de contexto em cima desses dados e às vezes cruzamento de dados de universos diferentes, né, pegando dados de campo e cruzando eventualmente com dados de manutenção, dados de laboratório, dados da parte de cobrança, né, de faturamento das empresas, e a partir daí trazendo visualizações mais complexas desses dados, também é possível eu buscar dados tanto do universo tradicional quanto do universo de IoT e mais, né? Todos esses caras podem, na verdade, trazer simultaneamente desses dois universos. Todas as ferramentas com as quais a Aquarius trabalha podem buscar dados e correlacionar dados que venham desses dois universos, tanto de uma nova rede de IoT quanto de um universo antigo já estabelecido, legado de automação. Tá? Então, isso é importante da gente frisar. Pensando nessa primeira camada rosa aqui, né, de coleta desses dados históricos, a gente tem uma ferramenta que é o Proxy Historian, exatamente uma ferramenta da GE voltada para esse universo de trabalhar com uma grande quantidade de dados, dados simples, né, dados de processo, dados de automação, e que eu preciso, na verdade, coletá-los com uma grande frequência e em grande quantidade, tá? Então, é exatamente com esse cara que eu consigo concentrar, às vezes, até 200, na verdade, até 20 milhões de tags, né, de pontos de comunicação num único servidor, escrever até 1 milhão de tags, né, eventualmente via uma coleta de um protocolo aberto aqui de comunicação de automação. Eu posso ter mais de 2.000 coletores de dados, então eu posso coletar dados de várias estações,
diferentes, né, de elevatórias, de esgoto, de água, tudo isso concentrado num único servidor e fazendo isso de uma maneira muito mais eficiente do que seria feito com um banco de dados relacional. Quem são esses bancos de dados relacional? SQL, Oracle, etc. Ferramentas que já são criadas para armazenar complexidade, para armazenar um relacionamento entre as variáveis que são coletadas lá dentro. Então, para quem conhece bancos de dados relacionais, você tem uma estrutura com várias tabelas correlacionadas por alguma chave primária e ótima, perfeita para você armazenar informações complexas, né? Agora, para você armazenar informações simples, como essas que vêm de campo, um dado de temperatura, de vazão, de acionamento, nada melhor do que um historiador, que já é exatamente enxuto em termos de estrutura. Ele nada mais é do que uma grande tabelona, dividida por archivers, como vocês estão vendo aqui, e cada elemento que eu coleto, eu jogo em uma dessas linhas. Vou jogando essas informações até fechar um archiver, compacto esse cara, armazeno, indexo, né? Faço a mesma coisa para o próximo e assim por diante. Desse jeito, eu consigo ser, na verdade, até 40 vezes mais eficiente nesse armazenamento. Então, em termos de espaço em disco, em termos de taxa de comunicação de dados em campo, e também, principalmente, na hora de demonstrar um cálculo que venha desse cara, a gente acaba sendo muito mais eficiente do que um banco de dados relacional. Tá? Bom, eu não quero entrar em muitos detalhes, né? E eu acho que o História por si só merece muita atenção, né? Então, quem tiver mais interesse, a gente pode depois se aprofundar nesse tema. Também temos um conteúdo disponível no nosso YouTube falando sobre detalhamento, né, do História, tem um webinar inteiro sobre ele, tá? Mas ele é um cara que pode se comunicar, acreditem, né, de diversas formas. Ele pode coletar dados via OPC-UA, MQTT, que é um outro protocolo enxuto para esse universo de indústria 4.0, né? Muito usado agora nas novas aplicações aí de campo. E ele pode sim buscar dados de um universo de rede de IoT, né? Um grande exemplo disso é de que ele tem exatamente uma ferramenta para comunicação aí, para a criação de um API REST, né? Então, o Store é extremamente flexível em termos de coleta de dados e também em termos de entrega depois, né, desses dados já consolidados, já historiados, para aplicações que vão fazer uso desses dados e demonstrar cálculos, resultados, contexto lá para cima. Tá? Um outro software, um outro mundo aí que está totalmente mantido dentro desse contexto de IoT é o universo de supervisão, né? Então, acho que muitos de vocês, talvez todos, já tenham ouvido falar do iFix, né? Do Profice iFix, que é uma ferramenta da GE também, para essa parte de supervisão, né? E para a parte de telemetria, telecomando aí das operações aí de saneamento. Esse cara também pode se alimentar de informações que venham dessas redes de IoT. E mantendo toda a estrutura dele, com essa complexidade de arquitetura que ele pode ter, com a simplicidade, né, de entrega de informações para clientes remotos, clientes via web, clientes via client TS, todos esses caras podem ser alimentados por informações que venham desse universo de IoT, tá? Além da alimentação tradicional, como tem aqui nessa arquitetura, né, de PLCs e de toda a parte de automação convencional, tá? E como eu disse, podendo centralizar informações que venham desses dois universos. Eu posso ter aplicações de escada só para informações que vêm de IoT, só de automação, ou aplicações de escada que centralizem informações desses dois mundos, numa única aplicação do iFix. Tá? Lembrando que o iFix ele tem nessas últimas versões, né, uma simplicidade de visualização, né, totalmente baseada em normas da ISA, que é a Sociedade Internacional, né, de Automação, a ISA 101, né, uma norma específica dela para essa parte de padrões de apresentação de informações numa interface humano-máquina, e a GE, né, e o iFix já tem isso contido, então vejam como é interessante, né, uma aplicação do iFix, chamando a atenção para aqueles pontos que são definitivamente importantes para que o operador precisa se atentar. Então imagina que ele tem aqui um processo com tratamento primário, secundário, decantadores, elevatórias, ou ele poderia ter um resumo geral numa tela, chamando a atenção exatamente para aquilo que deveria ser mais importante para aquele operador, e ele podendo fazer o drill down, né, clicando nesses problemas e entrando no detalhamento dos problemas. E eu já participei de várias visitas, né, em clientes nossos aí da área de saneamento e vi que a gente tem muitas vezes, né, telas de operação com um tanque azul, animando o nível em azul, com um fundo de tela azul, porque é o padrão da companhia, é aquela coisa maluca. Você fala, meu,
Como é que esse operador consegue ver qual que é o nível do tanque, né? É uma coisa de maluco. E aí um monte de coisa vermelha, amarela, verde na tela, o cara não sabe o que é importante, o que não é. Então, a gente tem realmente um padrão de interfaceamento muito interessante para isso, tá? Também temos uma ferramenta para gestão de procedimentos, né, trazendo a possibilidade de você trabalhar com esses dados manuais ou automáticos, criando todo o modelamento desse seu processo, das etapas, por exemplo, de repente, de tratamento de um equipamento dentro da sua estação, ou de um procedimento de manutenção dentro de alguma elevatória. Eu posso ter ali em tempo real, né, o meu profissional de campo, tendo auxílio ali de um sistema computacional que vai trazer, nesse caso, né, o Prophecy Workflow aí também da portfólio da GE, trazendo um auxílio ali passo a passo do que ele deve fazer para fazer, por exemplo, uma correção de uma bomba, de uma válvula, enfim, de algum tipo de equipamento de campo que precisa ser corrigido, né? Inclusive com a possibilidade não só de visualizar o passo a passo, mas de ter até acesso a manuais, né, PDFs e outras coisas mais que poderiam auxiliar esse cara durante o seu trabalho, né? E isso, inclusive, totalmente integrável ao universo do iFix, né, do supervisório. Então, ele poderia ver esse passo a passo dentro de uma tela de operação, né? Então, o operador também poderia fazer acesso a isso. Eu também tenho a possibilidade, né, indo para um outro universo agora, no universo de gestão de dados, né, gestão da informação, ter cálculo de KPIs, né, de indicadores de performance, de indicadores operacionais, baseados nesses dados históricos e também em informações de tempo real, trazendo dados ali em tempo real sobre qual é o funcionamento dos meus principais equipamentos, quais são as informações mais importantes sobre os níveis de reservatório, sobre informações de perdas, né, em tempo real, todas elas sendo calculadas baseadas em dados, mais uma vez, de automação ou de, eventualmente, uma rede de IoT, que vai trazer esses dados de maneira diferente, né? Então, basicamente, o que a Aquarius possibilita, né, através dessa ferramenta, é você coletar dados de um universo gigantesco de fontes, até de uma planilha Excel eu poderia trazer dados em conjunto desse restante que eu já comentei, adicionando algum tipo de contexto, cálculos, georreferenciamento, alarmes, etc., e permitindo essa visualização de maneira extremamente flexível, né? No micro lá na sala de controle, no seu desktop, na sua sala de engenharia, no tablet lá em campo, no celular no final de semana. Isso depende muito da sua necessidade, né? E o resultado final é sempre uma maior eficiência, uma diminuição de riscos operacionais, uma diminuição de perdas, né? Ou de águas, ou de energias, ou de uso de energia, né? Desnecessário. Então, as nossas aplicações elas têm sempre esse tipo de objetivo. E existe ainda uma camada acima de tudo isso que a gente já estava comentando, né, onde eu posso aplicar ferramentas de inteligência de negócio e até mesmo algoritmos de inteligência artificial, permitindo identificar os padrões de funcionamento dos seus equipamentos e até mesmo em termos de padrões de consumo e outras possibilidades mais, estabelecendo a implantação desses modelos preditivos, trazendo para você uma antecipação de eventos dentro desses seus equipamentos aí de campo, tá? Permitindo que você se antecipe a falhas, né? E que você consiga fazer, por exemplo, uma manutenção preditiva de alguns equipamentos, daqueles seus principais ativos, né? Que se pararem vão ser um problemão para você, né? E mais uma vez, são dados que podem vir desde um banco de dados relacional, uma planilha Excel, até esse universo de automação, de dados de IoT e assim por diante, tá? Um exemplo, tá, pessoal? Esse é o meu último slide, só para vocês entenderem, né, um caso real, né, de implantação aí usando softwares nossos que eu comentei aqui, usando tecnologia da Advantech também para a parte de coleta de dados via uma rede de IoT ali privada, né? A gente tem uma aplicação aqui na área de energia, buscando dados desses elementos de campo, centralizando, concentrando esses dados que vêm dessa rede de IoT nesse meu historiador, né, no GE Prophecy História, e esse cara, por sua vez, trazendo a possibilidade de acessar todos esses dados através de um portal web, esse aqui que vocês estão vendo, né? Vou até clicar para vocês poderem visualizar uma aplicação de demonstração dessa mesma tecnologia.
Esse cara, basicamente, disponível na internet, então é um sistema que está em cloud, né? Eu estou alimentando essas informações num banco, na verdade, que está disponível em arquitetura de nuvem, e eu podendo acessar através de qualquer dispositivo dentro dessa minha rede, dessa minha aplicação aqui, né? Entro com meu usuário e senha e faço acesso em tempo real das informações daquele momento, com os principais indicadores daquelas unidades onde está implantado, né, o software, tendo informações muito intuitivas sobre o grau de problema ou de qualidade que eu tenho desses meus indicadores, que podem ser tanto um dado direto, então imagina um nível de reservatório, onde eu coloco lá a informação máxima, mínima, etc., ou poderia ser um cálculo, né, de repente até mesmo, como vocês estão vendo aqui à esquerda, né, um gráfico trazendo informações de controle estatístico de processo, né, em cima de alguma variável de laboratório, por exemplo, que eu tenha, ou em cima de algum dado de saída de uma estação de tratamento de água, né, uma turbidez da água decantada, enfim, qualquer tipo de indicador que seja importante para mim, e eu consigo ver exatamente de maneira intuitiva. Você vê o que é vermelho, é onde está crítico. Puxa, então nessa região eu tenho vários indicadores que estão positivos, que são esses verdinhos, e eu tenho um que está crítico, que é exatamente esse que está vermelho. O cara clica e consegue ter um detalhamento daquela informação. Então é muito intuitivo, é muito fácil de chamar atenção para o que é crítico, né? E como eu disse, isso daqui pode ser acessado num computador convencional ou pode estar dentro de uma estrutura de um dispositivo móvel. É baseado em HTML5, então ele se adapta com relação ao tamanho. Então vou mostrar para vocês, olha, eu minimizei. Se eu vier aqui e diminuir a minha visualização, né, a minha área de visualização, ele vai adaptar, tá vendo? A minha visualização para aquele tamanho que eu tenho. Então ele traz primeiro o que eu determinei que era significativo, que nesse caso aqui era o custo do combustível, a temperatura dessa caldeira e assim por diante. E depois ele traz aquele mapa que já estava na primeira visualização, porque ele já se tornou terciário nessa visualização aqui, né? Então isso é muito interessante, muito prático, é só para vocês terem uma ideia de um caso real, né, onde esse tipo de aplicação se encaixaria, tá? Então vocês vejam, não precisei, nesse caso aqui, ter PLC instalado lá na minha estrutura de automação tradicional, eu não precisei criar uma estrutura com um sistema de supervisório, um supervisório sequer, eu já fui direto pegando esses dados que vinham dessa rede de IoT, desses dispositivos WISE, centralizei esses caras numa aplicação do meu historiador e já disponibilizei para essa ferramenta web de gestão de KPIs. Eu nem precisei passar pelo SCADA, né, pelo supervisório, e nem por um PLC. Então, é uma estrutura paralela, né? Enfim, era mais para vocês terem uma ideia de um caso real. A minha ideia agora é passar para o Guilherme e ele poder apresentar um pouquinho sobre quem é a Advantech e, na sequência, mostrar para vocês que realmente isso tudo que eu falei não é mágica, né? Essas coisas todas podem acontecer através de uma rede e de dispositivos aí, se bem instalados, bem projetados, né? De uma maneira muito simples, muito fácil de implantação. Guilherme, por favor. Perfeito. Obrigado, Paiola. Obrigado pela ótima introdução. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Como o Paiola mencionou, meu nome é Guilherme Torres, trabalho aqui na Advantech Brasil como supervisor de vendas na área do iFactory e também como coordenador do programa Alliance, que é responsável pela parte de parcerias estratégicas, como a que a gente tem com a Aquarius Software neste momento, tá? O meu objetivo hoje aqui dentro dessa apresentação é, como o Paiola disse, é tentar posicionar vocês um pouco mais sobre a questão do IoT, principalmente os objetivos que o IoT tem diante da realidade, por exemplo, de uma área industrial, de um campo, na área de saneamento, e essas novas redes, essa nova infraestrutura de comunicação que está sendo criada, quais são, digamos, os principais objetivos, ou principalmente, quais são os ganhos, ou o que ela possibilita em relação ao que antes a gente talvez não teria, tá bom? Eu não sei só se eu estou com o controle, Paiola, eu consigo passar os slides? Daqui ou você quer que eu projete? Guilherme, vê se você consegue passar os slides você mesmo. Deixa eu ver, conceder o controle. Beleza, tenta passar por aí. Acho que eu consegui. Pronto.
Legal. Obrigado, Paiola. Bom, pessoal, vamos lá. Para começar a apresentação, a minha ideia é, como eu não tenho certeza que todos já conhecem a Advantech, a minha ideia, assim como o Paiola, é dar uma explicação rápida sobre a empresa, questão de 2, 3 slides, para posicionar aqueles que não conhecem sobre a Advantech, tá bom? A Advantech é uma empresa multinacional de origem taiwanesa. A empresa foi fundada em 83, com a premissa principalmente do uso de computadores industriais para chão de fábrica. Já existia aquela visão de que o computador industrial seria muito importante para o futuro no nível tecnológico. Então, com essa visão, a empresa criou uma vertical muito forte, tanto que hoje é o principal, é o core business da empresa, é o principal mercado, o principal produto em que ela atua. Mas, diante de todo o cenário tecnológico, de todas as plataformas de software que foram criadas e todas as integrações possíveis em chão de fábrica, a Advantech ela se verticalizou muito. E se verticalizou a ponto de ter atuações diferentes em vários ramos. Então, por exemplo, no caso onde eu trabalho, que é o segmento de indústria 4.0, do Industrial IoT, que seriam equipamentos mais robustos para aplicação de chão de fábrica, aplicações onde eu tenho grandes distâncias, onde eu tenho que garantir uma infraestrutura de comunicação criptografada, segura, robusta o suficiente. Ainda assim, existem outros segmentos de mercado, como a parte do Embedded Computing, como a parte, por exemplo, de Smart Cities. Então, a Advantech tem também toda a linha de Healthcare, toda a linha de equipamentos para parte hospitalar, varejo, logística e assim para outras áreas. E dentro do ramo da Advantech, como eu tinha comentado, como a empresa foi fundada com essa premissa de computador, para uso de computador industrial, hoje a Advantech detém o maior market share global dentro desse mercado, com uma porcentagem estimada em torno de 34%, mas ainda assim, para outros players desse mercado, a Advantech também adota uma política de brand label, ou seja, a Advantech às vezes acaba até fornecendo equipamentos para os seus, até, por exemplo, concorrentes ou as outras empresas de automação no mercado. E onde que a Advantech está posicionada aqui no Brasil, para aqueles que ainda não sabem? Aqui em São Paulo, onde eu estou nesse momento, é o nosso escritório comercial, onde nós temos basicamente as áreas de pré-venda, pós-venda e suporte técnico. Em Itajubá, Minas Gerais, é a nossa fábrica, onde nós temos basicamente o centro de logística, onde são recebidos os equipamentos. A Advantech faz toda a montagem, customização de sistema operacional, de BIOS, do que quer que seja necessário, onde ela faz o faturamento e a expedição, mas principalmente ela tem o centro de RMA, que é um centro de reparo próprio da Advantech. Isso é muito importante de falar, porque quando a gente está falando de equipamentos industriais, um ambiente muito agressivo, podem acontecer ocorrências que a gente não está esperando. E é muito interessante contar com isso, porque a Advantech, neste caso, ela provê esse centro no Brasil com o que a gente chama de reparo nível 3. Para vocês entenderem, esse é o maior nível disposto pela Advantech no mundo. Significa que o nosso time aqui no Brasil consegue não simplesmente trocar uma tela ou um dispositivo, mas consegue, inclusive, reparar a nível do componente eletrônico. Isso é muito importante porque a empresa não precisa mandar uma assistência técnica de um terceiro, mandar para fora do Brasil, a própria Advantech aqui é quem vai resolver o seu problema. E dentro desse ecossistema, hoje, a gente tem a parte do programa Alliance, que é onde a Aquarius está envolvida diretamente. Eu vou mencionar até com pontos, tentar linkar com pontos do que o Paiola comentou, por exemplo, como história, e explicar para vocês onde está esse link. Mas em questão de parcerias globais e ecossistemas, hoje a Advantech ela é a Alliance Premium da Intel, justamente porque ela fornece a grande parte dos computadores com esses processadores, então toda a linha Core i, desde processadores mais simples até processadores Xeon dentro da sua plataforma. Também é um parceiro Gold da Microsoft para execução de novos sistemas, então saiu qualquer atualização de sistema operacional, a Advantech tem acesso a isso, assim como para a AMD e para a NVIDIA também, tá bom? E ainda como distribuidores no Brasil, nós trabalhamos aqui com a Balmier e com a Eco Automação em suas respectivas regiões de atuação, para que a Advantech realmente consiga atender bem todo o mercado de uma forma bem precisa. Bom, pessoal, começando com a parte do IoT, eu queria dar um panorama geral sobre o que é a Advantech a nível de solução. Muitos dos clientes que eu particularmente, claro que nesse período de pandemia ficamos muito restritos, é uma situação totalmente atípica, mas no cenário normal, onde a gente visitava muitos clientes por semana, quando a gente falava de Advantech, principalmente na área de saneamento, muitos clientes conheciam a Advantech pela linha do ADAM, que seria aquela linha dos conversores de mídia, conversor Ethernet, serial, fibra, Wi-Fi, Zigbee, mas a Advantech hoje ela tem um portfólio muito, muito amplo dentro dessa solução. Então, na base, ali onde nós temos, por exemplo, quando ele fala do iConnectivity and Sensing Device,
é basicamente toda a linha de conectores de dados, toda a linha de aquisição de dados que a empresa tem. Tanto na parte da IoT, que é onde a gente vai explorar mais hoje na apresentação, assim como remotas inteligentes, como módulos coletores de dados, não só para protocolo padrão Modbus, mas, por exemplo, hoje, módulos que conectam diretamente numa rede Ethernet IP da Rockwell, ou numa rede Profinet Siemens, por exemplo, assim como toda a linha de switches industriais também para criação de infraestrutura, e na parte, por exemplo, dos hubs IoT, quando a gente está falando de saneamento, por exemplo, a gente vai falar muito sobre isso, mas um dos principais impactos sempre é levado para o lado das grandes distâncias. Como garantir que eu consiga fazer um acesso, por exemplo, numa remota de operação que está em outro estado ou em outra cidade ou a muitos quilômetros de distância? E como fazer isso de forma extremamente segura ou de forma mais precisa? Então, hoje a Advantech conta com dispositivos hub que podem fazer, por exemplo, tunelamento VPN, criar redes independentes, colocar características de criptografia, de firewall embarcado, e garantir que essa informação vai estar bem restrita, vai estar bem protegida no centro do seu acesso. No segundo nível de aplicação, a Advantech tem a parte do Edge, então toda a linha de computadores industriais, não só dos computadores rack 19 polegadas, que é o que a maioria acaba conhecendo, mas toda a linha de PC Box, equipamentos extremamente compactos em sua construção, capazes de suportar temperaturas e condições extremamente diversas, vibração, temperatura, poeira, até a linha de HMs e toda a linha também até de, quando o Paiol até comentou, da arquitetura de computação Edge. A gente vai falar bastante também sobre isso, mas qual que é a ideia? Num cenário como que a gente está hoje, onde competitividade, não só para a indústria, mas pensando em saneamento, por exemplo, o tempo de resposta é muito importante. E esse tempo de resposta, muitas vezes, é a sua atuação perante alguma ocasião, alguma situação gerada pelo processo. Então, se eu tenho algum vazamento, se eu tenho algum problema na minha válvula de saída, no meu elemento final de controle, na minha bomba, no meu motor, como que eu consigo monitorar esses dados de uma forma mais inteligente e mais precisa? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer com que a minha atuação perante o sistema também seja muito rápida? Essa é a principal pergunta, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. E, para fechar, toda essa gama de soluções que a Advantech tem, dentro do portfólio de Indústria 4.0, ela ainda dispõe da plataforma WisePass, que seria uma plataforma própria de nuvem da Advantech, onde ela tem um marketplace, ou seja, ela tem, basicamente, soluções complementares para o seu hardware. Isso significa que as soluções da Advantech só se conectam na plataforma WisePass? De forma alguma. Na verdade, as soluções hoje elas já são nativas com todas as nuvens de mercado, desde Microsoft Azure, Amazon AWS, o IBM Cloud, Google Cloud, o que for, hoje a Advantech tem todos esses links conectados, mas é importante mostrar o quanto que a Advantech abrange dentro de todo o seu sistema. Ok? Bom, pessoal, entrando um pouco no mérito do modelo da Acatec, né, o que vocês estão vendo aqui é basicamente o modelo de 4.0 que foi descrito pela Acatec. Tá? Deixa eu só ver aqui, que acho que está com... Deixa eu só... Pronto, acho que agora resolveu. Uma das coisas que eu queria pontuar para vocês em relação a esse modelo, justamente, é como, dentro desse cenário de IoT, a gente constrói as situações digamos, de processo. Como é que a gente trabalha esses dados, tá? O que vocês estão vendo ali em laranja, que ele fala do setor de digitalização, seria basicamente informatização e conectividade, é basicamente o momento que a gente está vivendo hoje. É o momento onde a gente está colocando computadores em chão de fábrica, investindo em tecnologia e, como o Paiola comentou, conectando coisas ao meu sistema. Coisas ligadas em gateways e gerando informações. E dentro desse cenário, o que a digitalização está permitindo hoje, de uma forma muito mais interessante, mais inteligente do que a gente não tinha anos atrás? Porque o que o Paiola falou é verdade, nem tudo isso aqui é novo. Mas o que é novo é a forma como a gente está tratando as informações e uma vez que essas informações são integradas, eu começo a gerar um Big Data, eu começo a ter volume de dados, o próximo passo para isso é que eu consiga trabalhar modelos matemáticos dentro desses dados e tomar decisões mais rápidas e mais precisas em relação ao meu processo. Então, um dos exemplos que eu particularmente gosto muito de dar é o modelo de vida útil de um motor, que é um equipamento comum para qualquer tipo de cenário industrial, certo? E dentro desse ponto, a ideia é a gente criar uma espécie de uma linha histórica em relação à ocorrência de um motor, por exemplo. O monitoramento dos dados via IoT
por exemplo, de vibração, de temperatura e energia do meu motor. Uma vez que eu estou coletando esses dados me dão finalmente o que eu chamo de visibilidade ao meu processo. E ele permite eu identificar, por exemplo, o que está acontecendo. Mas como é que eu chego a essa conclusão do que está acontecendo? Eu chego a essa conclusão por causa justamente do modelo matemático que agora eu tenho. Ah, mas como assim modelo matemático, Guilherme? Uma vez que eu estou monitorando os dados do meu motor, dentro daquele cenário de aplicação, e eu sei a forma como ele se comporta, uma vez que eu tenho esse acesso à informação, eu comecei a criar um parâmetro, eu começo a ter um padrão de comportamento para aquele equipamento. E eu sei que variações que ele pode ter em relação àqueles parâmetros podem dizer situações X, Y e Z. Então, uma vez que eu estou vendo esses dados, o próximo ponto é, por que isso aconteceu? Certo? Então, a gente está falando assim, bom, legal, o meu motor, por exemplo, ele está apresentando uma vibração ou um consumo de corrente elétrica maior do que normalmente ele estaria fazendo, certo? Pensando nisso, por exemplo, modelos matemáticos que a gente viu em faculdade, em curso técnico, a gente está falando principalmente de desvio padrão. Então, eu estou olhando a minha base de dados, ele teve um pico, e aquele não foi um pico que ele voltou para a situação normal, mas ele se manteve. Então, eu tenho uma situação adversa. E aí eu olho e falo assim, mas por que isso está acontecendo? Bom, analisando os dados que eu tenho e fazendo o cruzamento dos dados, e por isso que aquela estruturação que o Paiola mencionou do Profit, do História, é tão importante, é porque uma vez que os dados estão estruturados numa mesma plataforma de software, eu consigo cruzá-los. Eu consigo mais facilmente linkar as coisas. Por exemplo, aqui, eu poderia linkar aqui a manutenção preventiva que eu tinha para aquele motor, por exemplo, não foi feita dentro do período, porque surgiu uma nova ocorrência, ou outro equipamento entrou em falha e eu acabei precisando sobrecarregar aquele, e eu acabei postergando a minha manutenção dentro disso. Então, aconteceu uma falha, ou seja, não é que o equipamento de fato parou, mas ele está encaminhado para que isso aconteça, baseado dentro desse modelo matemático. E aí, o que vai acontecer, né? E aí entra de novo no ponto da modelagem dos dados. Se eu tenho várias ocorrências em que isso, de fato, né, modelos matemáticos que me mostram que, olha, no passado, quando essa mesma situação aconteceu dessa forma, o equipamento ele parou em torno de 20 horas, ou seja, ele permaneceu em operação por mais 20 horas, depois ele realmente entrou em falha. E aí isso me dá um poder de reação muito grande, ou pelo menos um poder, um senso de prioridade perante o meu processo, a ponto de, na minha adaptabilidade, o sistema olhar e falar o seguinte, o que eu devo fazer? Bom, se eu sei que esse equipamento tem uma previsão matemática de que ele vai parar em torno de 20 horas de operação, esse motor passa a ser a minha prioridade zero de manutenção. E aí, por que disso? Porque a gente está falando, por exemplo, de ajustar dentro do processo, quando a gente está falando do motor, mas poderia ser de qualquer outro equipamento, é o que o Paiola mencionou da cafeteira. É muito interessante eu ter o celular lá e eu saio do banho e eu coloco lá para a cafeteira deixar o meu café pronto. Mas qual que é o valor que isso tem, certo? Quando a gente está falando desse tipo de modelagem, quando a gente está falando desse tipo de dado, por exemplo, o quanto que um motor, por exemplo, uma bomba parada dentro do setor de saneamento, em alguma operação, o quanto que isso não é crítico para o processo como um todo? O quanto isso não vai me forçar, por exemplo, a eu ter que utilizar um outro canal, por exemplo, para saída de produto, e isso vai ocasionar em perda, por exemplo, de matéria, perda de produto. Então, tudo isso são coisas que, tanto para a indústria quanto para a área de campo no saneamento, são muito importantes. E essa atuação, por isso, a questão da computação e ED, por isso que a Advantech, na nossa visão, ela está tão bem posicionada, é porque quanto mais você aproxima o processamento de dados da aplicação do chão de fábrica, você tem mais poder de reação, você tem mais capacidade de dar um retorno muito maior. E aí, uma vez com esses dados estruturados dessa forma, você consegue trabalhá-los e melhorar o seu processo, enfim, propor outras alternativas em rotas para essas ocorrências. Bom, pessoal, um dos modelos que eu mais gosto, um dos exemplos que eu mais gosto de mencionar durante as minhas apresentações, eu sou meio suspeito para falar, porque quem me conhece sabe, eu sou fanático por Fórmula 1. E um dos motivos de eu ser fanático por Fórmula 1 é justamente pelo aspecto tecnológico envolvido. Tá? O que vocês estão vendo nesse vídeo à sua esquerda, do slide, é basicamente um pit stop feito na década de 50. Então, vocês estão vendo ali basicamente um carro parando no pit stop e o cara está fazendo toda a troca de pneus numa velocidade que é essa realmente. O vídeo não está mais lento para forçar a situação, mas realmente era muito lento dentro desse processo. Porque o que acontecia antes?
os processos eram muito mecânicos, não existia eletrônica envolvida, não existia sensoriamento, não existia coleta de dados dentro desses sistemas. Então, na verdade, naquela realidade da corrida, todo mundo era muito lento. Talvez quem ganhasse a corrida seria quem parasse menos nos boxes, por exemplo. Isso envolvia muito o feeling do piloto, dele entender a situação, ou o comportamento do carro, o que estava acontecendo, o que estava impactando ele. E aí, quando chegava no pit stop, basicamente, o pessoal fazia a checagem completa ali com base no que ele comentava, com base no feedback dele. Porém, hoje, a realidade é completamente diferente. Quando comparamos os dois cenários, por exemplo, o que mudou para cá, né? A gente pode falar assim, Guilherme, mudou a tecnologia, porque hoje o cara estava tirando a roda no martelo, e aqui o cara está tirando com uma parafusadeira. Ele tira a roda, como fez o pit stop da Red Bull, que é o recorde de 1,8 segundos para trocar 4 pneus de um carro. Mas o principal fator que eu quero chamar a atenção aqui é principalmente para o IoT. Porque quando um piloto chega, por exemplo, na situação de fazer um pit stop, não é simplesmente porque ele já chegou no final da vida. Existe toda uma estratégia envolvida a nível de coleta de dados e de informação, onde a equipe monitora todos os parâmetros. O desgaste do pneu, quanto de combustível ele está consumindo, qual é o arrasto do coeficiente da asa traseira, a temperatura. Tudo isso envolve modelos matemáticos em relação ao processo para saber que, por exemplo, o melhor momento de uma ultrapassagem, o melhor momento de eu fazer um pit stop para eu não sair no trânsito. E por que hoje, por exemplo, a Mercedes ganhou no último final de semana o 7º campeonato consecutivo de construtores dentro da Fórmula 1? Porque ela entendeu melhor como trabalhar esses dados, como trabalhar essa informação. Ela não depende mais justamente do piloto sentir o que está acontecendo dentro do carro, do veículo. Ela já sabe por ele o que está acontecendo. Ela normalmente avisa. Ou quando ele pergunta, ela já até sabe a resposta. E ela já está tentando trabalhar numa solução para resolver aquilo remotamente. E novamente, né, por que o IoT é tão importante dentro dessa realidade desse esporte? Porque, por exemplo, cada carro, para vocês terem uma ideia hoje, cada carro gera durante uma corrida cerca de 60 gigas de dados por carro, por corrida. Isso significa que a equipe trabalha esses modelos matemáticos não só durante a corrida, mas estuda esses dados e compara com a performance de cada circuito para poder melhorar, inclusive, o carro do ano seguinte, ou trabalhar na sua equipe de pesquisa e desenvolvimento. E aí, quando a gente leva essa realidade para cá, o que eu quero dizer com isso? Por que o exemplo da Fórmula 1 é tão importante? Porque ela remete à velocidade. Porque agora eu não posso mais perder 3, 4 minutos num pit stop. Se eu perder mais de 2 segundos, 3 segundos, talvez signifique que eu fique fora da minha zona de pontuação ou que eu não ganhe o campeonato. E na nossa área, pensando em indústria, a concorrência que existe hoje é muito grande. Pensando em, por exemplo, no ambiente de saneamento de campo, eu estou falando de perda de produto, perda de matéria-prima, certo? Eu estou falando, por exemplo, da minha capacidade de resposta a uma falha de um equipamento, ou mesmo uma falha, por exemplo, um possível vazamento que eu tenho numa linha. Como eu consigo, dentro do meu modelo matemático, por meio do IoT, identificar que eu tenho um vazamento em determinado ponto da minha região, por exemplo? Ou que talvez as variáveis que eu estou medindo dentro daquele dispositivo talvez não estão tão confiáveis, o nível, a pressão de um tanque, ou o que quer que seja. Então, a ideia de trazer esse exemplo da Fórmula 1 é justamente para criar essa provocação, assim como o Paiola também fez anteriormente, de despertar pela questão de velocidade. A importância do IoT também é o tempo de resposta e como esse tempo de resposta traz esses ganhos também dentro da nossa realidade. E quem pensa que o IoT é um caminho que talvez está começando, está muito enganado, porque, na verdade, a perspectiva do IoT pelo mundo, ela já é uma tendência, já tem muita empresa, como o Paiola falou, que já está colocando isso, já está colocando em prática, já está fazendo prova de conceito, colocando no processo e está colhendo já os resultados e está saindo na frente nessa corrida. Aqui são algumas das pesquisas que foram lançadas, por exemplo, que o Gartner publicou, por exemplo, em 2018, que até 2025, metade das grandes empresas industriais utilizará o conceito do digital twin, gêmeos digitais, né? Quando a gente falou de modelagem matemática, é justamente por causa disso. Porque uma vez que eu tenho coleta de dados, eu consigo trabalhar esses dados e simular situações que eu possa ter de um vazamento, de uma falha de equipamento, qual é o meu tempo de reação, por exemplo. E como o Paiola comentou, por exemplo, hoje a gente já teve, por exemplo, o volume de dispositivos conectados, na verdade, dentro da nossa realidade, nosso dia a dia, ele já ultrapassou a contagem de pessoas. Eu, por exemplo, estou aqui com 2 celulares, um smartwatch e um computador. Certo? Mas o exemplo que ele deu, por exemplo, da casa inteligente,
O que a gente está fazendo, o que a Amazon está fazendo, por exemplo, com a Alexa, é justamente isso. Ela está estudando dados, ela está te estudando, ela está identificando o teu padrão de comportamento. E uma vez que ela tem o teu padrão de comportamento e ela sabe o que é mais conveniente para você, como o cafezinho feito logo após o banho, por exemplo, ela está criando esse modelo a ponto dela conseguir prever o que você vai comprar. E ela se antecipando a isso, ela cria uma plataforma de valor agregado muito maior. É a famosa comodidade, digamos assim, o conforto que isso traz. Mas quando a gente joga de novo para o cenário industrial, a grande vantagem é diminuir as ocorrências, aquelas manutenções ou aquelas operações que não são previstas, né? As manutenções, as paradas não programadas dos equipamentos, que é o que mata a produtividade de uma indústria, que é o que mata, por exemplo, o time de manutenção numa empresa de saneamento, de como fazer a manutenção daquele dispositivo, ou que eu tenha justamente até a nível de custo, né? Porque o IoT não é simplesmente a tecnologia pela tecnologia, mas a gente está falando, por exemplo, de que se eu tenho acesso a esses dados e eu consigo trabalhar esses dados em prol de manutenção, por exemplo, isso significa que a minha manutenção ela é muito mais assertiva. Então, talvez eu precise de menos dispositivos, menos spare parts no meu inventário e, consequentemente, o meu custo agregado também é muito menor. Isso tudo faz valer a pena quando a gente está falando de toda a economia industrial, a forma como ele está gerando e com esses investimentos que estão crescendo cada vez mais, não só para a parte da IoT, mas também na parte de inteligência artificial, como o Paiola comentou, que é algo que está sendo desenvolvido, crescendo absurdamente dentro do Vale do Silício. E a gente está falando, por exemplo, de que talvez a gente está olhando o machine learning como algo muito distante da nossa realidade, mas o ciclo das coisas que estão no nosso dia a dia e vão para a indústria, vão para o chão de fábrica, vão para o campo, esse ciclo de tempo que a gente tinha nas últimas décadas, ele está diminuindo muito. Então, essa velocidade de chegada da tecnologia, ela já está possibilitando isso, e algumas empresas já estão tendo ganhos consideráveis com essas tecnologias. Uma vez com a IoT, criado, estruturando e dando a capacidade desses dados, eu consigo finalmente ter o IA. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final da apresentação. E entrando finalmente na parte do IoT, da Advantech exatamente, como o Paiola comentou, a gente costuma dizer que a linha do WISE ou a linha dos hubs, os gateways IoT que a Advantech dispõe, eles possibilitam algo que é o que a gente chama de automação vertical, né? O que a gente conhece hoje, pessoal, em campo, em fábrica, enfim, é muito voltado à parte de automação horizontal. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando principalmente de um PLC, uma remota, um controlador, ligado a uma plataforma horizontal para monitoramento daquele sistema, como, por exemplo, o caso do software SCADA. Né? A gente estava dando o exemplo do iFix. Não quer dizer que isso seja errado, está incorreto, pelo contrário, isso é muito funcional e tem uma consistência ótima perante o processo, é necessário. O que a gente está propondo com a IoT, na verdade, é um outro tipo de automação, que envolve, por exemplo, a ideia do Historian, que o Paiola também mencionou, que é fazer com que os dados saiam do campo, do chão de fábrica, lá do meu sistema, e eu faça com que esses dados sejam entregues, por exemplo, para essa plataforma, para que ela consiga estruturar os dados do meu processo. Como ele comentou, por exemplo, lá, não sei se você chegaram a ver, mas na apresentação mencionava os tipos de coletores que esse dispositivo recebe, né, que essa plataforma de software recebe. Então, hoje o WISE, por exemplo, poderia se comunicar ao Historian por meio de um protocolo MQTT, por meio de comando via REST, pode se comunicar diretamente até com a própria plataforma SCADA do iFix via Modbus, e o iFix espelhar esse dado para um banco de dados diretamente para o Historian, por exemplo, e trabalhar os modelos matemáticos. Então, toda a estruturação do IoT, ela já foi criada pensando em modularidade, né? A gente segue muito dentro da Advantech a famosa regra dos 3 Is, né? Para o IoT, principalmente. Os dispositivos, eles têm que ser instrumentados, ou seja, eles têm que ler alguma coisa, têm que fazer alguma medição, obviamente. Eles têm que ser interconectados, ou seja, eles têm que ter essa capacidade de fazer com que o dado seja extraído eletronicamente e que eu consiga fazer com que esses dados sejam entregues em outras plataformas. Essa é uma das principais barreiras que hoje existe, por exemplo, no setor de saneamento, porque eu tenho vários sistemas de software, eu tenho vários fabricantes de remotas e coletas de dados em chão de fábrica, e aí o grande desafio é assim, como é que eu tiro o dado que, por exemplo, está lá no meu campo e entrego esse dado de uma forma mais pronta, mais estruturada, por exemplo, no meu sistema. Então, esses dispositivos permitem isso por essa interconectividade.
E aí entra principalmente também no terceiro I, que é a inteligência, ou seja, a capacidade que o dispositivo tem não só de levar o dado, mas também de criar algum tipo de processamento ou lógica diante do meu processo para um intertravamento, para uma atuação mais rápida, para gerar um alarme ao meu processo. E dentro disso, nós identificamos algumas das tendências ou até necessidades que dentro do setor de saneamento elas hoje são muito evidentes. Por exemplo, a gente está falando de infraestrutura dentro de saneamento, a gente está falando normalmente de grandes distâncias. Hoje a gente está falando de dispositivos com diferentes protocolos. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma remota que comunica no protocolo X, eu tenho uma outra remota que comunica no protocolo Y e eu tenho um sensor. O WISE, que é esse equipamento, junto à linha do Hub IoT, que são esses gateways que a Advantech dispõe, eles eliminam essa que a gente chama de ilha de informação. Eles fazem com que esses dados que hoje estão muito presos dentro do meu processo, que eles estão muito fechados, enclausurados e restritos, mas que eles têm um valor agregado extremamente interessante, esses sistemas fazem com que de forma fácil você extraia os dados e entregue ao sistema, entregue ao História, entregue a um sistema em cloud. Então, essa limitação da infraestrutura para tráfego de dados ou custos exorbitantes para a implementação de uma infra, eles não existem mais. Na prática, hoje, com essas tecnologias, a gente vai mencionar até sobre as novas redes de comunicação, esses devices hoje eles já estão prontos, é uma comunicação ativa deles, já foram criados pensando justamente nesse desenvolvimento. E a integração simplificada, como a gente acabou de comentar, para sistemas já existentes. Então, não importa o protocolo, não importa a plataforma. Não importa se eu estou usando, por exemplo, mas eu quero coletar o dado e jogar no meu SCADA para concentrar o caminho de informação que eu tenho na minha rede. Podemos jogar diretamente para o SCADA. Como eu posso criar automação diretamente para o História, ou para algum outro sistema, por exemplo, da Aquarius, que colete, extraia esses dados e consiga trabalhá-los também. Então, essa integração, a Advantech não se prende a protocolo de comunicação, meio de transmissão. Hoje ela tem um portfólio muito, muito amplo em relação a isso, justamente para atender a todos os cenários. Uma outra tendência ou necessidade que as empresas buscam muito é justamente a otimização dos processos de manutenção. Quando a gente fala de manutenção hoje, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu escutava muito falar sobre produção, processo e melhoria de eficiência de máquina, mas hoje, tanto na indústria quanto no ambiente, por exemplo, no segmento de saneamento, a gente está falando de, a parte de manutenção acabou se tornando muito visado, porque as empresas começaram a perceber que talvez estão gastando muito dinheiro com manutenção ou não estão realizando a manutenção da forma correta. O que eu quero dizer com isso? Tem empresa, por exemplo, que age de forma muito passiva. Basicamente, ela corrige problemas, ela trabalha diretamente na corretiva do meu processo, mas ela não trabalha, às vezes, na preventiva, ou seja, ela não segue os parâmetros que o fabricante deu para aquele equipamento. Aí tem empresa que, por exemplo, trabalha mais na preventiva, já se precaveu e colocou processos, ordens de manutenção ou cria suas rotinas em torno disso, mas ela acaba tendo uma manutenção preventiva, às vezes, de um equipamento que nem precisava daquilo. Ou seja, ela está empenhando recurso, mão de obra, tempo, um equipamento que poderia ter mais, talvez, semanas ou até meses de operação sem qualquer tipo de falha, justamente porque ela não tem essa visibilidade. E aí o IoT, como essa linha do WISE, possibilita que você tenha acesso a alguns dados, como a gente vai comentar mais adiante, para que você consiga trabalhar esses modelos matemáticos. E aí, por fim, a parte de inclusão dos dispositivos mobile para a metodologia do paperless, que envolve também diretamente a parte de manutenção, que é, uma vez que eu tenho devices em redes wireless ou, digamos assim, dispositivos IoT que consigam se conectar em N plataformas, eu consigo, por exemplo, usar tablets industriais, que também são fornecidos pela Advantech, acessar, por exemplo, um sistema de dashboard, como o Paiola comentou, onde eu consigo, de certa forma, colocar dentro do meu padrão de tela e ter uma visualização muito mais rápida diante do meu processo. Eu não tenho que ir para uma sala de controle, mas diretamente no chão de fábrica. Eu posso entender aquelas variáveis e trabalhar em cima delas. Deixa eu molhar um pouco a garganta também, porque hoje está demais. Em relação, entrando um pouco na parte do IoT, entra um pouco quando a gente está falando de redes de infraestrutura ou as novas tendências de infra que a gente tem para essas aplicações. Por exemplo, quando a linha do WISE surgiu dentro do portfólio de Advantech, eu me lembro que a gente sempre falava muito sobre o wireless. Isso sempre foi uma barreira dentro do ambiente industrial, de campo, porque muitas vezes você tem muita restrição, você tem ruído, você tem algumas, digamos assim, você tem barreiras que às vezes são difíceis de serem vencidas dentro desses processos. Então,
o wireless ele se aplica a uma parte das aplicações. E por que digo a uma parte? Porque no caso do saneamento, por exemplo, uma rede wireless ela vai comunicar em torno de 150, 200 metros. É muito pouco. Tem casos que a gente tem de sucesso hoje dentro do segmento de água e esgoto, por exemplo, a gente está falando de distâncias de 3, 4, 5 quilômetros, ou até mais do que isso. E aí a grande dificuldade é assim, como é que eu comunico nessa plataforma, né? Porque o que as empresas normalmente fazem, eu vou colocar um gateway, um hubzinho aqui, com um SIM card para 4G e eu vou conectar numa rede 4G direto ao meu sistema. Mas a monetização, ou seja, a forma como isso é cobrada, muitas vezes não é muito interessante, porque você está pagando por pacote. E dependendo da quantidade de informações que você trafega dentro dessa rede, isso pode gerar um custo muito grande para o teu sistema. E aí, existem hoje redes que são mais voltadas a esse tipo de aplicação, como o caso, por exemplo, do LPWAN, do LoRa, que são redes de comunicação, uma infraestrutura criada, onde eu tenho, como o Paiola comentou, baixo consumo de potência, ou seja, baixo consumo de energia, mas eu tenho um alcance gigantesco dentro do meu dispositivo. A ideia aqui não é que a gente tenha uma quantidade tão massiva de dados ou leituras a cada, por exemplo, 100 milissegundos, mas esse dispositivo ele tem uma estruturação, ou seja, ele tem uma inteligência local, dentro daquela sequência que a gente falou da regra dos 3 Is, capaz de, uma vez coletando o dado, uma vez com o dado em mão, ele consegue estruturar esse dado e enviar uma mensagem com toda essa informação compactada. Então, o que me interessa saber, por exemplo, dentro do monitoramento de um tanque, por exemplo? Né? Quando a gente está falando de um tanque de armazenamento de água, por exemplo, que fica a 3, 4 quilômetros de distância. Preciso ter ideia, por exemplo, sobre a variação, o nível, a vazão de saída, certo? Então, não necessariamente o nível de um tanque de grande escala ele vai mudar tão rapidamente, de forma tão brusca. Então, eu não preciso ficar cuspindo dado, por exemplo, no meu servidor, enchendo o dado lá, dizendo o seguinte, olha, continua no mesmo nível. Mas eu posso criar lógicas com esses gateways para justamente fazer com que essa comunicação ocorra somente quando eu tenho alguma variação. E aí eu consigo otimizar, como o Paiola comentou, todo o meu sistema, ou seja, o meu armazenamento de dados fica mais enxuto também. Meu custo acaba ficando muito menor. Quando a gente está falando de rede LoRa, por exemplo, a gente poderia ter tanto uma rede, digamos, uma rede compartilhada, como é o caso quando a gente faz serviço com a American Tower, por exemplo, utilizando a infraestrutura deles, coletando o IoT e usando a infraestrutura American Tower, como eu poderia ter, por exemplo, os devices IoT LoRa espalhados diante do meu campo, coletando dados de instrumentação, que são muito comuns, por exemplo, transmissores de vazão, de pressão diferenciada, de nível, que trabalham em 4 a 20 mA, que é o sinal padrão de instrumentação, coletar os dados dentro desses IoTs e jogar esses dados para o meu gateway, por exemplo, um gateway centralizador Advantech, e armazenar esses dados dentro da mesma rede, dentro da mesma infra da minha empresa. Ou seja, não necessariamente eu preciso usar uma interface externa, como eu poderia, por exemplo, usar a própria interface que eu já tenho acesso, com que eu já trabalho e que fique dentro da minha mão. E quando a gente está falando, por exemplo, de redes, no caso do NB-IoT, a gente está falando de um outro panorama ainda maior. A gente está falando, por exemplo, de usar, no caso do NB-IoT, a infraestrutura das redes de telefonia no Brasil. Então, a ideia seria usar uma faixa de frequência dessas redes de telefonia para trafegar a informação. Isso é diferente do que a gente está hoje vendo com a ideia, por exemplo, do 3G, do 4G, até do 5G, mas a gente está falando principalmente do quê? Usar uma faixa de frequência única dentro do meu dispositivo e você ter uma cobrança diferenciada, ou seja, você não vai pagar necessariamente por pacote. Mas como o Paiola comentou, a forma como o serviço vai ser atribuído está muito mais aliado ao valor da informação que você está coletando do que diretamente pela quantidade de mensagens, de pacotes, de leituras e escritas. Então, são alguns cenários onde a gente está falando aqui, por exemplo, de aplicações de case que a gente até já desenvolveu no Brasil, com distâncias de talvez 5 quilômetros, 4 quilômetros, 10 quilômetros, e aí ter toda essa infra montada, por exemplo, no campo, facilitaria a redução de custos para um projeto. Dentro desse cenário, dessa quebra de barreiras na infraestrutura, a linha WISE da Advantech, ela possibilita justamente que você tenha diversos tipos de comunicação. Eu posso ter uma comunicação LTE, NB-IoT, LoRaWAN, LPWAN, própria proprietária de Advantech. Eu posso comunicar diretamente com os sistemas, então com o coletor do Historian, eu posso jogar esse dado para o WISE PaaS, eu posso jogar esse dado para o Amazon AWS, para o Microsoft Azure, e me permite não só essa customização de redes e de plataformas, mas também de
hardware, ou significa o quê? E dentro da linha do WISE, eu posso, por exemplo, ter modularidade dentro dos meus I/Os para coletar dados de sinais analógicos, como a gente acabou de dar o exemplo, sinais digitais, até saídas digitais, gerando algum tipo de alarme, alerta ao sistema, ou até conectar, por exemplo, com remotas, como é o caso que a gente tem muito em campo, por exemplo, na área de saneamento, remotas que comunicam em, vamos supor, Modbus RTU, e eu conectar, por exemplo, uma porta RS-232-485 nessa remota e puxar essa informação diretamente, ou seja, fazer como se fosse uma ponte de informação entre a remota, eu já tenho o sensor acoplado nela, mas fazer com que essa informação chegue ao sistema para que esses dados sejam trabalhados e analisados também. E aí entramos um pouco no mérito do IoT aplicado à manutenção. Eu, particularmente, sempre gosto de usar o exemplo também do Waze, né? Por que do Waze? Porque, na minha visão, o Waze é um dos melhores exemplos que a gente tem de manutenção preditiva, sabe? Por exemplo, hoje, quando eu saí de casa e vinha me dirigindo aqui até a Advantech, ele me deu uma previsão de tempo de que eu chegaria em torno de mais ou menos 1 hora e 15 minutos. Mas vamos supor que aconteceu algum tipo de problema no meio do caminho, alguma variável que eu não estava contando, algum comportamento inesperado, né? Nesse caso, um acidente. O que o Waze faz? Ele calcula uma rota alternativa que seja mais vantajosa e ele te dá um comando. Ele te dá pelo menos uma posição do tipo, olha, esse caminho aqui que eu encontrei, ele é muito mais interessante, ele vai reduzir o teu tempo do trajeto. Eu posso ir por esse caminho? E essa análise de informações, essa inteligência que a gente está querendo propor, por exemplo, para a área de manutenção. E como que eu proponho isso? Dando novamente o exemplo do motor, por exemplo, linkando com esse gancho do IoT. Eu posso ter, por exemplo, um sensor como esse, o WISE, que seria o modelo 2410, que nada mais é do que um sensor de vibração e temperatura. Imagine um dispositivo do tamanho de um mouse, por exemplo, que tem uma interface com ponta magnética para eu conectar diretamente na área mecânica, né, na superfície do meu motor. Eu grudo ele pelo magnetismo dele ali e ele fica acoplado, transmitindo os dados em hora, por exemplo, para um gateway, e transmitindo esses dados a cada ocorrência, a cada X tempo, conforme eu programei nessa inteligência. Posso fazer isso para uma bomba, para um motor, para um compressor, por exemplo. E uma vez com esse gateway, eu posso trabalhar esses dados não só para gerar algum tipo de comando, mas também para compartilhar esses dados via MQTT para o Azure, para o Storm, por exemplo. E aí, a partir do momento que eu começo a ter esses dados e eu começo de novo a ter aquele Big Data em mãos, eu começo a entender como o meu motor funciona. E uma vez que eu aprendi como ele funciona, eu posso identificar que, por exemplo, a partir de determinado pico de vibração, ou se a temperatura aumentar dentro do meu dispositivo, pode me levar a crer que eu estou fazendo um esforço muito grande, ou seja, um esforço adicional em relação ao meu comportamento padrão. E isso pode indicar um problema mecânico, que aquele equipamento vai entrar em falha. Então, essa alocação desses dispositivos, por exemplo, quando a gente está falando de, imaginem que fossem 20 motores, um exemplo, ou 20 bombas, enfim, 20 compressores. Esses equipamentos estão na mesma área, aplicados ao mesmo range, ao mesmo processo. Se eu tenho esses dispositivos conectados em diferentes equipamentos, mas que estão na mesma proporção, na mesma situação de processo, o que eu começo a ter? Eu começo a criar uma rede de dados onde eu consigo fazer eu consigo ter uma assertividade, um cross-check muito maior em relação àquele comportamento. O que quer dizer isso? Resumindo, eu tenho mais exemplos de como aquele motor se comporta. E uma vez que eu tenho mais exemplos, eu consigo ter uma atuação mais precisa. Eu posso olhar o meu dado, de novo, naquele exemplo lá da Acatec, e olhar e falar o seguinte, olha, a última vez que isso aconteceu, era um problema X, era um problema de, sei lá, lubrificação, por exemplo. Então, eu já sei até o que esperar perante aquele comportamento. E dentro da realidade de manutenção, não necessariamente eu preciso olhar a vibração e temperatura com um único dispositivo, mas eu posso criar, por exemplo, uma atuação de cruzar até outros dados que eu estou medindo. Por exemplo, aqui, a gente está falando de um dispositivo IoT para medir energia, ou seja, eu estou medindo consumo elétrico, potência, corrente do meu equipamento. Se eu tenho, por exemplo, esses dados de corrente, potência, e eu tenho os dados de vibração e temperatura, eu posso criar um cruzamento desses dados dentro do meu sistema para identificar que existe um comportamento, ou seja, quando isso ocorre nessa situação, o problema é X. Então, a partir do momento que eu tenho vários exemplos disso e eu começo a fazer o meu sistema aprender com esses dados, eu começo, por exemplo, a ter capacidade futuramente de desenvolver o conceito de inteligência artificial. Hoje, o que eu queria ressaltar para vocês é que, dentro do cenário Advantech,
A Advantech tem hoje todo o portfólio de coleta de dados, eu não vou me alongar falando de cada modelo, mas é basicamente para mostrar para vocês que o nosso portfólio de coleta ele é muito amplo. Existe a linha do IoT, que é uma perspectiva muito interessante a nível de processo, que vai abrir muita porta perante algumas aplicações que antes a gente não poderia, mas tem a linha totalmente cabeada, a linha serial ainda é muito presente em algumas aplicações. Existe a linha, por exemplo, de placas PCI Express para fazer uma coleta de dados mais precisa, a parte de test center, interfaces USB, por exemplo, computadores que ficam mais próximos para fazer uma medição com uma exatidão, uma precisão muito maior e ter um tempo de resposta também. Enfim, todo o portfólio de aquisição de dados, a gente depois, claro, pode disponibilizar esse material mais detalhado para vocês terem acesso. E aí, para fechar a minha apresentação, até para não alongar demais, pessoal, eu queria fechar com a parte justamente do IA, que o Paiol até acabou mencionando. O que eu queria comentar com isso? Por exemplo, hoje dentro do setor de saneamento, a gente está falando o quê? Por exemplo, a gente vê muito sobre economia de água, de recursos, certo? E a gente está falando para isso de que tem que ter uma tomada de decisão, ou seja, um tempo menor na tomada de decisão, uma capacidade mais rápida de tomar alguma decisão no meu processo, corrigir alguma eventual falha. E por que o IA é tão interessante em relação a isso? Né? Por que ele se faz tão pertinente? Eu deixei uma referência de um livro que eu estou lendo nesse momento, que chama-se AI Superpower, do Kai-Fu Lee. Foi um livro recomendado por um amigo, e ele fala justamente, um dos pontos que ele comenta é justamente sobre o histórico da inteligência artificial dentro do cenário do mundo, assim, a perspectiva de quando começou, né? E quando a gente fala de IA, a gente pensa que é algo tão recente, mas existem estudos feitos na década de 50 sobre isso, né? E fala assim, mas se tinha estudo na década de 50 e não foi tão para frente, hoje não faz ainda 100% parte da nossa realidade, a gente pensa assim, né? Mas na verdade já faz, é que a gente não percebe. Mas por que agora está sendo tão falado isso? Por que agora isso está vindo tão à tona? Porque é bonito? Não, não é porque é bonito, é porque é funcional. E é porque hoje tem uma coisa que a gente não tinha antes, no passado, que é justamente a facilidade de ter acesso a esses dados. Então, como hoje o acesso aos dados ele é possível, né, e de uma forma com um custo muito competitivo nessa linha do IoT, torna-se cada vez mais possível que eu tenha um volume de dados capaz de alimentar uma inteligência, um algoritmo, e fazer com que esse algoritmo trabalhe em prol de uma resolução, ou seja, que ele teste cenários, que ele teste esses modelos matemáticos e tenha uma tomada de decisão. Dentro do mundo da Advantech, por exemplo, existe uma linha de computadores hoje da Advantech com a placa da NVIDIA, que é uma parceria global que foi feita, justamente com a linha do Jetson para trabalhar em prol de processamento local de dados, principalmente em qualidade e monitoramento de imagem. Tá? Algumas aplicações que foram feitas para esse equipamento, por exemplo, envolvem até o monitoramento de EPI dos operadores que estão em campo, para saber que operador que não está utilizando aquilo, qual que é a área de risco, onde eu poderia utilizar ou não, ou até comportamento em relação a equipamento, ou seja, monitorar aquele equipamento, aprender com ele diante desses modelos, desses dados, e criar esses algoritmos para trabalhar por mim. E aí, com isso, dentro do sistema, por exemplo, do iFix, eu posso ter um monitoramento com os meus centrais, os meus alarmes, mas futuramente, essas centrais e alarmes, elas serão apenas notificações. Elas serão importantes para a gente analisar, por exemplo, como melhorar o processo. Mas, na prática, essas correções ou essas tomadas de decisão dentro de IA já vai ser capaz de fazer e, enfim, otimizar muito o nosso tempo ou a nossa operação e, claro, ampliar a quantidade dos nossos recursos. Pessoal, mais uma vez eu agradeço pelo tempo de vocês, pela Aquarius, pela parceria, pela oportunidade, ao Paiola também pelo convite. Espero que tenha agregado a nível de informação o que a gente passou hoje e acredito que agora a gente tem a abertura para a parte das perguntas, certo? Exatamente. Bom, parabéns aí pela apresentação. Acho que foi muito bem colocada aí a forma como você apresentou essa temática, Guilherme. Ficou, acho que, bem claro para o pessoal, né? Complementou aí tudo que a gente já tinha começado a falar no início do webinar. E agora vamos dar uma olhadinha aqui nas dúvidas, né? Aliás, quem quiser abrir o microfone e perguntar, fique à vontade. Quem quiser usar o chat para perguntar, também é uma opção, tá? A Selma enviou aqui uma pergunta que é a seguinte: qual que é a disponibilidade da rede aí de NB-IoT para o Brasil? Certo.
Até falar, onde eu Paiola. sei, tá? Tanto NB-IoT quanto LoRa e outras opções mais, né? São redes aí que têm sido cada vez mais disponibilizadas, né? Tem uma série de empresas trabalhando na criação dessa infra, né? Eu sei, por exemplo, eu vi uma notícia recente da TIM falando sobre a abertura de um marketplace, né? Para compra aí de aplicações aí de infra, né? Para essa parte de IoT. E nessa reportagem eu li que a cobertura de NB-IoT já estava em mais de 3.400 municípios aí no Brasil, tá? Então, é uma rede que já está realmente com uma abrangência grande, tá? Tem que, claro, né, dar uma observada se na região onde você deseja implantar já existe essa cobertura, e não existindo, acho que tem sempre a possibilidade das empresas, né, que estão, na verdade, cuidando dessa infra, de repente, dependendo do porte, né, do projeto, etc., decidirem criar essa infra especificamente para um projeto, tá? Então, eu já fiquei sabendo de casos desse tipo. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Guilherme? Não, perfeito. Sua colocação está correta. Inclusive, existe esse consórcio entre as empresas de telefonia no Brasil para o NB-IoT. Inclusive, existe um site, depois, acho que foi a Selma que fez a pergunta, eu posso passar depois a referência, onde tem justamente essa consulta dos municípios que já têm esse sinal disponível. E, além disso, você consegue, junto à empresa de telefonia, solicitar em alguns processos de instalação de torres para cobertura. Então, diante de alguma aplicação, de algum cenário proposto, essa empresa vai analisar as possibilidades e te entregar isso diante dessa infra. Legal. O Anderson mandou também uma pergunta sobre LoRa. Ele falou, olha, primeiramente, parabéns pela apresentação. Pelo que eu sei, o LoRa trabalha em faixas de frequências não licenciadas. Não corre o risco de investir nos dispositivos dessa tecnologia e no futuro, numa possível perda dessa faixa de frequência, sermos obrigados a substituir as remotas? Uhum, tá. Você quer complementar, ou quer que posso... Não, por favor. Isso eu acho que é contigo aí. Legal. Vamos lá. Na verdade, Anderson, o que aconteceu é que no começo, há uns 2 anos atrás, quando a gente começou a falar de LoRa no Brasil, 2, 3 anos atrás, que eu lembro que esse assunto veio mais à tona, a gente entrou justamente no mérito em relação à parte da frequência, né? Porque existia uma restrição em relação à questão de... é exatamente o que acontece, por exemplo, na Austrália, né? Na Austrália, por exemplo, existem empresas de telefonia, então você tem uma restrição em determinada faixa de frequência. O que foi feito para o Brasil, assim como foi feito na Austrália? Os dispositivos que vêm para cá, por exemplo, que passaram já no caso da Advantech pela certificação da Anatel, eles na prática eles foram customizados na sua BIOS, no seu firmware, né, na composição do hardware, para que ele trabalhe em 2 faixas de frequência e não interferem em relação a essas companhias de telefonia no Brasil. Ou seja, na verdade, esses dispositivos, essas frequências hoje, elas já estão licenciadas, certificadas pela Anatel, e algumas delas já foram instaladas em algumas empresas no Brasil, inclusive. Não sei se era exatamente essa a dúvida, mas é a informação que a gente tem hoje também. Beleza? Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitem. Enquanto isso, vocês têm aí na tela os nossos dados, tá? Telefone, e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, depois do webinar, quiserem entrar em contato conosco, fica à vontade para entrar em contato direto comigo ou com o Guilherme. E se vocês quiserem discutir as possibilidades, né, de um projeto ou de qualquer, enfim, desenho de solução, discussão de arquitetura, nesse sentido, né, de IoT, ou mesmo de automação convencional, claro, né, a gente continua trabalhando, né, firme e forte com tudo que a gente sempre trabalhou. Sintam-se muito à vontade para falar conosco, tá? Ou comigo, ou com o Guilherme, ou com os dois, e a gente tratar aí das suas demandas, sejam elas mais para o mundo aí de hardware, ou para o mundo de software, ou para demanda conjunta, né, espero eu, de todos esses dois universos, tá? De qualquer forma, agradeço demais a presença de vocês, né? Eu sei que tivemos pessoas aí extremamente ocupadas aí no seu dia a dia, que é difícil até a gente conseguir falar com vocês, né? Então,
Fico feliz que vocês tenham dedicado um pouco de tempo aí para a nossa conversa e acho que isso é muito positivo aí para a construção do futuro e das suas próprias empresas, né? Tivemos aqui pessoal da SEDAI, da Copasa, Sanepar, Sabesp, enfim, várias concessionárias que vão fazer uso dessa tecnologia para poder melhorar cada vez mais as suas operações, né? E a gente, com certeza, tem muito interesse em continuar essa parceria nossa, que já é de longa data, né, da Aquarius, da Advantech, com cada uma dessas empresas. Então, muito obrigado aí pela presença. Teremos novos webinars, então fiquem ligados aí na nossa agenda. A gente vai divulgar. É muito provável que a gente consiga fazer um webinar em conjunto com a Microsoft, falando sobre cloud, eventualmente com parceiro na área de BI, e até com cases, né, reais aí de implantação de tecnologia na Sabesp, na Sanasa. Então, fiquem ligados, né? A gente também muito em breve deve estar divulgando um case, né, uma aplicação que a gente fez na CAESB, usando exatamente parte dessas tecnologias que a gente está falando aqui, né, usando o historiador, usando esse portal de gestão de KPIs. Então, fiquem ligados nos nossos canais, se inscrevam lá no nosso YouTube, no nosso LinkedIn, também no da Advantech. Vocês vão receber a apresentação, então fica mais fácil clicar aí nos links, né? E até o próximo. Guilherme, se quiser, por favor, fazer seus últimos comentários. Não, novamente agradeço pela oportunidade, acho que foi uma discussão bem pertinente, bem interessante também, como comentaram o pessoal no chat, e a gente fica aberto, fica à disposição para esclarecer mais qualquer dúvida, ou se tiverem alguma necessidade, alguma aplicação que vocês queiram tirar essas dúvidas para saber se o LoRa é aplicado, se a Advantech tem alguma solução de IoT para isso, é só entrar em contato conosco, comigo, com o Paiola, que a gente faz esse alinhamento juntos. Maravilha. Então, beleza, pessoal. Acho que hoje, mais tarde da manhã, esse webinar já deve estar disponível no nosso YouTube. Fique à vontade para entrar por lá, compartilhar com outras pessoas que não puderam assistir. E vamos lá, né? Vamos tocar para frente. Essa tecnologia toda está aí para melhorar a nossa vida e facilitar aí o futuro das nossas operações. Grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, grande abraço.